Olá Marabá, está começando mais um programa Repórter Cidade pelo Grupo Livre de Comunicação Rede TV Marabá, canal 38.1. Trabalhamos bastante nas últimas 24 horas para trazer para você muitas informações. Temos um caso macabro vindo do Residencial Magalhães, onde um corpo do sexo masculino foi encontrado dentro de um tanque de combustíveis antigo, todo enrolado em lençóis e completamente amarrado. O Corpo de Bombeiros foi para o local, também a Polícia Civil, Polícia Militar e os peritos do Instituto Médico Legal de Marabá. Você vai saber sobre essas e outras informações. Temos o plantão de polícia, onde 2 elementos covardes foram conduzidos para a seccional de Polícia Civil da Folha 30, ambos pelo mesmo crime em 2 situações diferentes no município de Marabá, por tentar agredir as suas genitoras. É isso mesmo. Esses covardes estavam tentando bater nas suas mães. E um deles, além de ameaçar a mãe, estava ameaçando a irmã também. O repórter policial Miguel Cassebe chegará no 4º bloco com muitas informações. O programa Repórter Cidade, o programa do povo, já está no ar. Vamos começar o programa de hoje com notícia vindo diretamente do Residencial Magalhães. Um vídeo que tem circulado no WhatsApp, fomos checar a veracidade e de fato o vídeo é verídico. Uma situação tanto quanto macabra que foi registrada nas últimas horas lá. Na manhã de hoje, moradores do Residencial Magalhães encontraram, através do mau cheiro, um grande odor que tinha no Residencial Magalhães, um corpo de uma pessoa completamente destruída, que foi enrolada num lençol, e a Polícia Militar, os peritos do Instituto Médico Legal e a Polícia Civil fizeram um deslocamento até o local. Entenda a história. Nas últimas horas, os moradores do Residencial Magalhães, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, ocupado há alguns anos, encontraram no interior de um tanque abandonado o corpo de uma pessoa envolvida em um lençol e amarrado. A Polícia Militar foi acionada. Residencial Magalhães, acharam um corpo aqui dentro do tanque. Os cabos estão puxando o ML lá, então trabalho para tirar. Tiraram o corpo, conseguiram tirar. O achado macabro deixou os moradores apreensivos. A pessoa, ao que tudo indica, foi morta há cerca de 3 dias, mas o mau cheiro fez com que os moradores estranhassem a situação. O caso foi repassado para o delegado Tony Vargas, titular da Divisão de Homicídios de Marabá. Peritos do Instituto Renato Chaves estiveram no local para fazer a perícia de local de crime. É uma situação tanto quanto complicada. Já mostramos por diversas vezes aqui em Marabá pessoas desaparecidas. A gente não sabe se é aquele jovem de 14 anos que mostramos há cerca de 2 semanas que está desaparecido há cerca de 16 dias. É possível que seja ele sim. A equipe de reportagem está em contato direto com o Instituto Médico Legal de Marabá para ver se de fato é o rapaz ou se é outra pessoa que desapareceu. O que se sabe é que a cidade de Marabá está extremamente violenta. Você tem que tomar consciência antes de sair de casa, para onde você vai, com quem você vai, porque o perigo está à solta. Apesar do trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, esse trabalho das forças de segurança em manter você seguro, você tem que contribuir também. E ainda nesse programa mostraremos o resultado dessa história. Talvez até o final desse programa a gente já saiba quem de fato é a pessoa que está envolvida em um lençol com o corpo em estágio de fase de putrefação, estágio avançado de putrefação. Agora eu falo sobre plantão de polícia na seccional de Polícia Civil da Folha 30. O repórter cinematográfico esteve lá na seccional de Polícia Civil da Folha 30 para levantar informações a respeito de 2 casos parecidíssimos que foram apresentados lá. 2 covardes em situações diferentes e em bairros diferentes, eles foram presos pelo mesmo crime. Tentar agredir as suas genitoras, é isso mesmo, tentar agredir as suas mães. E um deles, além de tentar agredir a sua mãe, ele ameaçou a irmã. Veja a história. No plantão de polícia de ontem para hoje, uma situação inusitada. E 2 indivíduos apresentaram na delegacia pelo mesmo crime, por estarem ameaçando suas genitoras. Ambos em situações diferentes. Um menor de idade foi apreendido na Folha 6. Com uma faca, ele ameaçava de morte sua mãe. A Polícia Militar agarrou o mesmo e trouxe até o plantão. Já no bairro Liberdade, Francisco de Assis Rosário da Silva, esse eu vou falar o nome dele, pois ele é maior de idade, foi preso após ameaçar de morte sua irmã e também sua mãe. Essa ocorrência foi atendida pelos policiais militares do 34º BPM que cobre aquela área. Quando chegaram no local, encontraram Francisca em um boteco, perto da casa das vítimas, totalmente embriagado.
Ele afirmou aos policiais que realmente acabara de ter ameaçado sua mãe e sua irmã de morte. As duas resolveram proceder criminalmente contra ele, o que é o certo. Ele foi preso e apresentado no plantão de Polícia Civil aqui da Nova Marabá. O diretor da seccional faz um balanço dessas duas ocorrências. Em relação às ocorrências policiais do plantão, coincidentemente, 2 filhos foram presos no âmbito da lei que reprime a violência doméstica, por ameaçarem as suas próprias mães. Em uma delas, um adolescente de 16 anos ameaçou de morte a sua mãe, utilizando-se de uma faca. Em outra situação, um indivíduo já adulto também ameaçou de morte a sua própria genitora. Em ambos os casos, a polícia militar esteve no local e realizou a prisão em flagrante dos agressores. Ambos permanecem custodiados. Aí você nota, né? A falta de amor desses covardes. A mãe deles que deu a vida para eles. Cuidou, deu comida, levou para a escola, fez com tanto carinho, com tanto amor, se sacrificou. São mulheres trabalhadoras que abdicaram inclusive dos seus sonhos para cuidar desses bandidos, desses covardes, para eles receber como pagamento isso aí. O cara queria agredir dentro de casa, enche o cu de cachaça, enche a cara de maconha e vai querer agredir as mães, cara. Querer agredir as suas irmãs. Por que ele não chama outro homem pra porrada? Por que ele não chama? Liga pro tático. Ei, tem algum policial disponível aí? Porque hoje eu tô muito doido, eu quero trocar tapa com alguém. Porque são covardes. O Caceb, se pega um cara desse, desce ali a mão na cara, sai agarrando e arrastando e levando até a seccional de polícia civil da Folha 30 e joga na porta. O Caceb é valente. Luta jiu-jitsu, muay thai e tem algumas técnicas que ele desenvolveu lá em Belém de lutas de artes marciais misturada com a cultura indígena. Ele vai mostrar esses golpes no quarto bloco. Agora vamos de dica super especial para você que assiste o programa Repórter Cidade e quer a melhor internet de Marabá, sem sombra de dúvidas, é a SKNet Telecom. A hora de se tornar um cidadão do mundo sem sair de casa é agora, com a SKNet. Planos de 300, 400, 600 e 800 mega. É internet de verdade, com qualidade e velocidade. Nos planos a partir de 400 mega, o roteador é incluído. Fibra ótica em todos os núcleos, com o melhor suporte, é SKNet. Consulte a viabilidade para o seu endereço através do 94 99257 1500. SKNet Telecom tem o mundo em suas mãos. No próximo bloco eu volto com mais informações a respeito de a urina preta. Essa semana, desde segunda-feira, você deve ter notado que a gente está abordando esse tema. Já consultamos um tecnólogo de alimento, já consultamos um especialista da Embrapa. Hoje conversamos com uma tecnóloga que foi contratada, uma especialista que foi contratada pela Vigilância Sanitária do município de Marabá para diagnosticar e dar um parecer. Será que é possível o consumo de peixes em Marabá? Você vai saber essas e outras informações só no segundo bloco. Não saia daí, eu te aguardo depois do intervalo comercial. Segundo bloco, em cima do lance, eu volto para falar sobre uma situação um tanto quanto complicada que temos mostrado durante toda essa semana. A questão da urina preta, que já foi diagnosticado principalmente na região do Baixo Amazonas, na região do Marajó, na região de Juriti, onde diversas pessoas, inclusive, já perderam a vida por essa contaminação dessa toxina que é passada pelo peixe. 3 peixes já foram diagnosticados no Pará que podem transmitir essa doença, que é a pacu, que é a paratinga e também o nosso tambaqui. Mas, nas últimas horas consultamos, na verdade na manhã de hoje, consultamos uma tecnóloga de alimentos que foi contratada, uma especialista que foi contratada pela Vigilância Sanitária do município de Marabá. Haja vista que as pessoas estão com o pé atrás na hora de fazer compra do pescado, com medo dessa doença. Porque assim, você abre o WhatsApp, você abre o Facebook, você abre o Instagram e o pau que tem lá é notícia falsa, é fake news. É pessoas mostrando o negócio de um peixe que tem um micróbio dentro do olho dele, outros fazendo graça, abrindo o peixe e tirando uma foto lá de dentro. E o que acontece? As pessoas ficam com medo. Existem poucas informações, é o que eu sempre digo. Confie nos veículos de comunicação, como o do Grupo Livre de Comunicação. Confie em outro veículo, confie em blogs confiáveis. Procure
informações através do Diário Online, do G1, de canais de comunicação de forma séria, que já está há bastante tempo levando informações para as pessoas. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre uma comissão que foi criada pela Vigilância Sanitária do município de Marabá, que teve como parceria essa tecnóloga de alimentos, que é especialista no assunto, e conversou de forma exclusiva com o Grupo Livre de Comunicação. Você vai saber se está liberado a venda e o consumo de peixes no município de Marabá agora. Muito bem, Geberson. Nós estamos aqui em frente ao Departamento de Vigilância em Saúde de Marabá, ligado à Secretaria de Saúde de Marabá, que é a Divisa, que formou uma comissão e no final da tarde de ontem lançou uma nota técnica sobre o problema do pescado em Marabá, que está afetando os consumidores e principalmente os fornecedores, que estão tomando grandes prejuízos graças às notícias falsas, às fake news que têm surgido na cidade e em todo o estado sobre o assunto. Mas antes de nós explicarmos o que ficou definido por essa comissão com relação à venda do pescado em Marabá, nós vamos ouvir uma tecnóloga contratada aqui pela Divisa para tratar desse assunto, que é a Caroline de Aquino Soares. Ela fez uma explanação sobre toda essa situação, de que forma surgiu essa doença, como ela está sendo pesquisada, como ela atua no corpo do ser humano depois que ele é infectado, os cuidados que devem ser tomados e principalmente o que as pessoas devem fazer com relação às falsas notícias que têm surgido na região. Vamos ouvir a explanação da tecnóloga e depois nós voltamos explicando como é que ficou definido a venda do pescado em Marabá. Então, existe uma grande preocupação em relação ao consumo de peixe. Essa doença, que é a doença de HEF, que é também conhecida como doença da urina preta, que ela é transmitida, sim, pelo consumo de pescado que tem essa toxina. Então, essa toxina, ela não tem cheiro, não tem sabor, e é uma toxina termorresistente, ou seja, ela não é destruída durante a cocção dos alimentos. E essa toxina, ela atua no nosso corpo como se fosse um veneno, e ela está presente em algumas espécies, que é o tambaqui, que é uma espécie que ela é muito consumida aqui na nossa região. Temos outra espécie como arabaiana, bandejo e também crustáceo, que se enquadra o camarão, a lagosta e o lagostim. Mas até o presente momento, a gente não pode concretizar o que realmente pode acometer essa doença. Até o presente momento, há apenas suspeitas. Qual seria essa suspeita? Primeiramente, a forma como você manipula o pescado. Isso pode produzir a toxina, e essa toxina ela fica presente na carne do pescado. Por isso que é importante saber qual é a origem do pescado, principalmente avaliar a condição higiênica sanitária, ou seja, avaliar o local onde o consumidor vai estar comprando esse pescado, principalmente em relação à higiene, em relação à qualidade do produto. E outra suposição é que o pescado, ele se alimente de algas, e essa alga pode produzir essa toxina, principalmente nesse período de estiagem, que a gente fala que é a região do Baixo Amazonas, onde ocorre a proliferação de algas. Então, consequentemente, o peixe se alimenta dessa alga e, ao consumirmos esse peixe, a gente pode adquirir essa doença. E assim, quais são os principais sintomas? É quando o indivíduo ele faz um xixi escuro, a cor é semelhante de um café, a pessoa sente muita dor no corpo, dor muscular. Isso acontece a degradação das fibras musculares. E assim, é importante a gente estar atento em relação a esses sintomas. E o que o paciente ele tem que fazer? Ao sentir os sintomas, ele precisa ir à unidade de saúde e fazer o tratamento, porque isso pode levar a sérios problemas, como a gente já viu alguns casos que já foram suspeitos aqui na região, no estado do Pará, que levaram à
óbito. Bom, depois das explicações da tecnóloga Caroline sobre a doença de rato, também conhecida como urina preta, agora nós vamos saber o que foi definido pela comissão formada aqui pela Divisa, composta pelo diretor da Divisa, Daniel Soares, por um médico veterinário, Dr. Roger Lobo, e também por ela, Caroline, que é tecnóloga em alimentos, o que ficou definido com relação à venda do pescado em Marabá, se está liberado ou não. Vamos acompanhar na sonora de Caroline. Então, as pessoas estão com receio de consumir o pescado. O ideal não é parar de consumir o pescado, porque isso afeta de forma direta e indireta a economia aqui do município. Lembrando que nem todo pescado ele pode ter essa toxina, que é a causadora da doença. Quais são os cuidados que nós devemos ter? Qual é a recomendação? Primeiramente, escolher o local onde vamos consumir esse peixe, principalmente em relação à condição de armazenamento, transporte, saber a origem. Então, podemos sim consumir, mas ter esse cuidado principalmente em relação à qualidade do pescado. E outra coisa também que é importante falar é que até o presente momento, a doença que foi identificada foi peixe produzidos em ambientes naturais. Ou seja, a maior parte do peixe que é comercializado aqui no município de Marabá é proveniente da piscicultura, ou seja, de tanques de criação. O peixe Marabá está sendo recomendado pela Divisa que pode ser consumido? Qual o tipo de peixe e quais os cuidados que as pessoas têm que ter? Então, quais são os cuidados que devemos ter? Principalmente saber a origem e saber que o local que você compra, geralmente a gente compra pescado de feiras, supermercado, conhecer a procedência, principalmente em relação às boas práticas de fabricação, se o manipulador de alimento ele está tratando o peixe de forma higiênica, observar as características sensoriais do pescado e também avaliar a condição que esse pescado se encontra e se ele está armazenado, na temperatura adequada, se ele está exposto com gelo. Então, assim, até o momento a gente pode consumir, mas ter cuidado em relação a esses critérios. Até o momento não há possibilidade de haver proibição do consumo, pelo menos desses 3 tipos de peixe aqui na região do sul do Pará, aqui em Marabá especificamente. Por que pareça, o pescado que é mais consumido aqui na cidade é o tambaqui e o tucunaré. Até o momento não há nenhuma suspeita, nenhum caso confirmado aqui no município, então podemos consumir. Bom, você pode notar que o pescado marabaense é diferenciado. O pescado marabaense ele não está contaminado. E principalmente as pessoas ficam com medo de comprar e consumir o tambaqui. Porque esse peixe, as pessoas pensam que é vilão. Mas o tambaqui que é vendido no município de Marabá, nas feiras livres, na Feira da Folha 28, na Feira das Laranjeiras, nos supermercados de Marabá, são peixes de cativeiro, são peixes de criatório, que foram criados lá com a ração adequada, com acompanhamento de um veterinário, com acompanhamento de um profissional. E esse peixe, ele não consome a questão das algas e das toxinas que tem no fundo do rio. Ainda não se sabe informações concretas a respeito da urina preta. Os pesquisadores estão trabalhando muito nesse assunto. Haja visto que apenas em 2008 nós tivemos um caso lá em Manaus, na região amazônica, da contaminação por toxinas da urina preta. E agora tem essa febre aí, e já está se espalhando para crustáceos, para a questão do camarão, do lagostim. Mas o nosso peixe, segundo a Vigilância Sanitária do município de Marabá, está seguro, está adequado. Então continue consumindo o peixe marabaense, porque são peixes de criatório e não diretamente do rio, que pode estar consumindo essa questão da toxina. Agora eu falo sobre uma outra situação, sobre dica de saúde. Hoje o Dr. Luiz Alberto Porto traz mais informações a respeito de urticária na sua pele. É com você, doutor. Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista. Vou falar para você, telespectador, hoje aqui sobre a doença urticária. A urticária é uma doença caracterizada pelo aparecimento de urticas. Urtica é um carocinho bem superficial, avermelhado, que coça na pele. Essa é uma descrição bem sucinta e bem simplória do que seria.
Esse quadro ele pode ser agudo, que assim aparece subitamente, ou pode ser crônico, que ele vai o tempo inteiro aparecendo, tá? Tem diversas causas, mas na maioria das vezes tem algum componente genético, ou seja, o pai teve, a mãe teve, o irmão tem, então tem um componente genético. Lógico que às vezes alguma coisa no ambiente pode favorecer aquele aparecimento, mas o componente genético ele é muito importante. Quando essas lesões aparecem, elas geram uma coceira intensa no local, aí a pessoa tende a coçar. Alguns minutos ou algumas horas depois, quando vai olhar no local, a lesão sumiu e vai olhar em outro local do corpo, aparecer em outro local do corpo. Isso aí é o que caracteriza a urticária, tá certo? E essa urticária pode vir ou não acompanhada de um outro sinal, que é o inchaço da região de lábios, que a gente chama de angioedema, que já é um sinal de urticária mais grave, tá? Em casos mais graves poderia comprometer, inclusive, quadros respiratórios, equipe de pronto-socorro, tá? Então, tudo depende da gravidade. Se é só o sintoma na pele, é uma conduta. Chega a dar o angioedema, já é mais preocupante. Chega a dar problema respiratório, é mais preocupante ainda, tá? Por isso que é importante sempre buscar uma avaliação nos casos. Para investigação, a gente tem que investigar se tem algum fator de alergia causando aquilo, foi alguma coisa que a pessoa comeu, foi alguma coisa que ela encostou, algum medicamento que ela está tomando, tem que fazer toda a investigação em cima daquilo, né? E dependendo do que for, tem que tomar uma providência específica. Com relação ao tratamento, genericamente a gente vai utilizar algum produto tópico para reduzir sintoma de coceira, um corticóide tópico, um antialérgico tópico. Do ponto de vista de medicação de tomar sistêmica, a gente vai usar um antialérgico, um corticóide oral, um curto intervalo de tempo, pelo menos com intervalo de tempo, dependendo da causa, poderia tentar estender um período maior, mas vai depender da causa. Aí teria que ver, cada caso é um caso. Se for urticária crônica e não resolver com esses tratamentos, aí teria que fazer uso até de medicações mais sofisticadas, que são os imunobiológicos. Então, da parte de urticária, são essas as informações que eu gostaria de passar como dica de saúde para você, telespectador, hoje. Muito obrigado pelas suas informações, doutor. Agora eu vou falar sobre a Will Tintas e a promoção do celular. Veja a dica. Atenção, pintor profissional de Marabá e região. Essa dica é para você. Participe da promoção relâmpago da Will Tintas. Você poderá estar concorrendo ao Moto G30 de 128 GB. Para participar é muito simples, basta você, pintor, indicar um cliente na Will Tintas. Se o seu cliente realizar uma compra acima de R$1.000, você estará concorrendo a este prêmio maravilhoso. O sorteio será realizado dia 30 deste mês de setembro. Então, por gentileza, não perca essa oportunidade de estar ganhando esse smartphone novinho de 128 GB. Indique você um cliente na Will Tintas e concorra a este valioso prêmio. Tá chegando a hora, o sorteio é dia 30, corra até a Will Tintas para fazer as suas compras, principalmente você, pintor. A gente conta com seu apoio e também torce para que você ganhe esse celular para facilitar o seu trabalho. Terminou a pintura de uma casa, você vai ter um celular top para tirar uma foto e para mostrar para outros clientes. No próximo bloco eu volto com mais informações a respeito de um caso vindo diretamente de Parauapebas, um caso um tanto quanto macabro de um feminicídio, onde o cara tirou a vida da companheira dele, ligou o ar-condicionado da casa, disse que para o corpo não apodrecer e saiu de lá. Mas não existe crime perfeito. Não saia daí que eu te aguardo depois do intervalo comercial. Terceiro bloco, em cima do lance, eu volto para falar sobre uma situação
um tanto quanto macabra que foi registrado nas últimas horas em Parauapebas. Mais uma vez, uma mulher foi morta por um relacionamento abusivo por um cara covarde. Essa mulher dessa história que nós vamos contar agora, ela havia se separado de um cara lá em Parauapebas, de um covarde, porque ela não aguentava mais o relacionamento abusivo, tanto os espancamentos, ele vigiando 24 horas os passos dela. Isso é coisa de cara covarde, inseguro consigo mesmo. Ninguém é dono de outra pessoa. Se o relacionamento não dá mais, deixa a pessoa ir, seguir a vida, siga você também. Arrume uma outra pessoa, tente não fazer as mesmas coisas que fazia antes. Ela largou dele e foi embora para Castanhal, separou dele, foi morar com a irmã dela. Passou um tempo, ela teve que voltar a Parauapebas, que foi nas últimas horas, para vender alguns bens, e além de vender esses bens, ela precisava resolver a questão do divórcio, que já estava correndo na justiça. O cara chamou ela, atraiu ela para uma casa, disse que para conversar, não, vai ficar tudo bem, a gente vai se separar mesmo, tudo bem. Chega lá, ele pediu para voltar. Com certeza ela deve ter dado uma negativa, não quero mais nada com você. Ele matou ela, ligou para a irmã dela depois que matou ela, falou, olha, acabei de matar a tua irmã. Eu vou ligar o ar-condicionado da casa para deixar o corpo conservado até vocês chegarem ou até a polícia chegar. Veja a história. Mas um crime bárbaro de homicídio com conotações de feminicídio é registrado no sul do Pará. Desta vez em Parauapebas, a 170 quilômetros de Marabá. Um indivíduo identificado como Rosemiro Quaresma assassinou sua ex-mulher Fernanda Valério Soares Ribeiro por volta das 4 horas da manhã de hoje, quarta-feira. E logo depois ainda ligou para a irmã da vítima, que mora na cidade de Castanhal, informando sobre sua atitude cruel e covarde. E ainda por telefone avisou a irmã de Fernanda que havia deixado a central de ar do quarto ligada para preservar o corpo até a chegada de parentes. Desesperada, a irmã da vítima ligou para a Polícia Militar de Parauapebas, que imediatamente seguiu para o endereço informado. Chegando no local, encontraram a casa de portas abertas e confirmaram a cena do crime. Dentro do quarto estava o corpo de Fernanda coberta com um edredom e a central de ar ligada. Por telefone, o oficial da PM que atendeu a ocorrência nos informou que, em conversa com a irmã da vítima, essa afirmou que Fernanda havia abandonado o casamento com Rosemiro devido ao seu comportamento abusivo e possessivo e teria mudado-se para a casa da irmã em Castanhal, tendo voltado a Parauapebas para vender alguns bens e tratar sobre a separação com seu ex-companheiro e agora algoz Rosemiro. O que a polícia supõe é que de alguma forma ela foi atraída pelo acusado até essa casa onde foi assassinada. A investigação do caso está sendo conduzida pela Polícia Civil da Divisão de Homicídios de Parauapebas, sob a direção da delegada Alana Azevedo. Ela nos informou que hoje mesmo vai começar as oitivas, assim como pedir a prisão preventiva de Rosemiro Quaresma, que se encontra foragido. O Rosemiro Quaresma, que está sendo conhecido nas redes sociais como o covarde, o monstro de Parauapebas, está foragido. Se você tem alguma informação a respeito dele, que tirou a vida da Fernanda, uma jovem que tinha tudo pela frente, tinha sonhos para realizar, simplesmente ele cortou a vida dela. Ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo, porque ninguém é dono de ninguém. Se não dá certo, se separa. Toca a vida para frente, deixa a pessoa ser feliz. Deixa a pessoa ser feliz com outra pessoa ou ser feliz sozinha. Porque muitas pessoas encontram nelas mesmas o sentimento de paz e de amor que elas pensavam que dependia de outra pessoa. O Rosemiro está foragido. Você tem um papel super importante, principalmente de Marabá, porque aqui Marabá é rota, é próximo de Parauapebas. Ele pode estar escondido no município de Marabá, ou aí na sua cidade, em Itupiranga, ou em Xinguara, ou no sul e sudeste do estado do Pará, pode estar fugindo para Belém. O que a gente quer é mostrar a cara desse covarde preso, algemado, sendo apresentado na seccional de Polícia Civil da Folha 30 ou na 20ª seccional lá de Parauapebas, porque ele deve cumprir esse crime. Um crime de ódio, de feminicídio calculado, friamente calculado. Como é que ele tira a vida da pessoa? É um absurdo isso. Continuaremos cobrando essas e outras informações. Estaremos entrando em contato ainda hoje com o delegado responsável por esse caso em Parauapebas. O CACEB vai ficar responsável por essa situação. Agora vamos de dica super especial para você. Hoje é o dia do cliente.
E para você comer bem, ser bem atendido como o melhor cliente da casa, sem sombra de dúvidas, é no Cantinho Paraense, no Partage Shopping, piso L4. Olha o recado. Se você gosta de uma boa comida paraense, o restaurante Cantinho Paraense é a melhor opção. Temos diversas opções da culinária paraense de dar água na boca. Tudo com higiene e segurança. Cachorro quente, self-service mais bebida por apenas R$10. Além de pratos executivos com um precinho que cabe dentro do seu bolso a partir de R$19,99. Venha aí experimentar o que há de melhor da culinária regional. Praça de alimentação do Shopping Pátio Marabá. Cantinho Paraense, o cantinho mais gostoso de Marabá. Cantinho Paraense, o cantinho mais gostoso do estado do Pará, fica ali no piso L4 do Partage Shopping. Vá lá que o Anderson, a Glauce e toda a sua equipe está à disposição para lhe atender bem, principalmente nesse dia 15 de setembro, que é o dia do cliente. No próximo bloco eu volto com mais informações com o repórter policial Miguel Casseb, que tem muitas informações a respeito de casos policiais registrados em Marabá e região. Não saia daí que o titio está chegando no quarto bloco. Quarto bloco, em cima do lance, eu volto com esse bloco para falar sobre o repórter policial Miguel Casseb, que está entrando nos estúdios nesse momento. E antes dele trazer os fatos policiais, eu vou chamar o Dr. Ricardo Lopes, que tem muitas informações a respeito da proteína marinha que o Casseb vai começar a tomar. Olá, eu sou o Dr. Ricardo Lopes e tenho uma novidade para você, telespectador da Rede TV. Nós estamos falando sobre a proteína marinha, uma alga importada do Japão, usada há mais de 1000 anos pelos japoneses. Por que o japonês tem uma longevidade, uma qualidade de vida? Por que eles vivem 90, 100 anos? Justamente o segredo está no mar, são algas marinhas. E a nossa proteína marinha, ela tem registro na Anvisa, é importada do Japão e vai na causa da maioria das enfermidades, que são carência de nutrientes. A nossa proteína tem aproximadamente 70 nutrientes naturais, vitaminas, minerais, fibras, oligoelementos, ácidos graxos, ômega 3, colágeno, enfim. Esses 70 nutrientes vão ser absorvidos todos os dias e vão diminuindo os seus sintomas da hipotireoide, hipertensão, calor de menopausa, intestino preso, obesidade, tudo relacionado a sintomas. A proteína marinha é uma alga que vai na causa. Com isso, com o passar da terapia, que nós fazemos o acompanhamento de 6 meses, ela vai resolver o seu problema. Por quê? Como eu falei, a maioria das enfermidades vem com os anos, ok? De falta dos nutrientes na alimentação diária. Infelizmente, a nossa alimentação é fraca, não tem todos os nutrientes necessários para nos dar saúde. Por isso que a proteína marinha vai dar esse suporte de 100% de nutrição, de saúde, de qualidade de vida. Isso é a proteína marinha. A proteína marinha você pode adquirir em todas as farmácias da região de Marabá e em torno que tenha o banner da proteína marinha. Você chegou na farmácia, viu o banner, aqui tem proteína marinha. Lá você vai ter um atendimento individualizado. Nós temos uma ficha de acompanhamento. Olha que interessante, você nunca viu isso. Quando você entra na farmácia e pergunta sobre a proteína, você vai ter toda a explicação técnica de como adquirir a proteína, do que ela vai fazer no seu organismo. E outra coisa, nós fazemos uma ficha de acompanhamento, onde nós anotamos todos os seus sintomas e pedimos 6 meses de terapia. 6 frascos de proteína marinha, que com certeza, com o passar 2 meses, você vai sentir a diminuição dos seus sintomas. Com isso, tratando a causa, eliminando o seu problema de saúde e dando mais qualidade de vida para você no dia a dia. Bem, se você quiser um atendimento personalizado na sua casa, nós temos hoje o nosso gerente de vendas, é o Denilson. O telefone dele vai estar na nossa tela e com isso você pode ligar e conversar com ele pessoalmente. Ele vai fazer uma visita a você, vai fazer a ficha de acompanhamento e com isso é que a gente brinca. Ele só vai largar a senhora, só vai largar o senhor quando o senhor mesmo falou, olha, eu não sinto mais nada. Tudo que eu tinha, o Denilson riscou na minha ficha, provando a eficiência, a eficácia da proteína marinha. Muito obrigado pelas suas informações, doutor. E só lembrando que a proteína marinha é encontrada nas melhores farmácias do município de Marabá. O Casseb vai começar o tratamento dele de 6 meses. E esse negócio dessa tua catarata vai sumir, aquele constipamento que você tem aqui, o problema de pressão
tudo vai sumir, porque a galera está lá à disposição para fazer um acompanhamento diferenciado para você. Assim como o Cassebe, você também é preciso tomar a proteína marinha para você ter uma melhor qualidade de vida. Agora você pode falar sobre os casos policiais. Eu já vendi o jabá? Tá. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, bebê. Zé Filho, Vigilinho, nosso brother João Freitas. Cassebe, eu recebi recebi diversas mensagens falando assim, será que o Cassebe dança hoje? Mas você já me adiantou que a coluna não está nos melhores dias. Então vamos aguardar para sexta. Para sexta-feira. Vamos às broncas, olha. Cláudio Alexandre Cândido, esse cidadão, segundo tenente da aeronáutica lá em Belém. Esse homem, ele ao tentar reagir a um assalto contra uma dupla no bairro da Campina, lá em Belém do Pará, o garupa deu 3 tiros no militar. Balaços. Ele ainda foi levado às pressas ao Hospital Metropolitano em Ananindeua, mas infelizmente veio a óbito. Não reaja. Entregue. Ele foi reagir. Deus lhe dá em dobro, saiu de lá, liga para a polícia. Exato. Um militar da aeronáutica, nativa, armado, mas infelizmente perdeu a vida. Prossiga. Para esses lixos da sociedade. Qual o recado que você manda para esses covardes? Infelizmente, são covardes dos nossos próximos. Verdade. O ser humano. Esses covardes deveriam estar banidos da sociedade. Falastes bonito desta vez. Beleza. Prossiga. Já o Marcos Nascimento Rocha, 40 anos de idade, trabalhador rural, foi assassinado por um amigo, fato ocorrido em uma zona rural lá de Goianésia do Pará. Conheço demais Goianésia. Pois é. Estava em um bar, meu Deus, bebendo. Discutiram. Aí o Marcos Nascimento resolveu, bebido, ir embora. Houve uma troca de tapas. Foi. Quando chegou em frente à residência dele, tinha uma mesa. E ele, bebido, subiu na mesa e deitou. Bebido, alcoolizado. Mas o algoz dele, o amigo dele... Que amigo da onça, a verdade seja dito. Armado, tinha uma espingarda por fora, chegou lá e deu um tiro na cabeça do Marcos Nascimento Rocha, que morreu lá mesmo, deitado na mesa, na frente da sua residência. Que coisa triste. Polícia de Goianésia tomou conhecimento, Polícia Militar e Civil estão na zona rural, esse caso foi ontem. No braquear atrás dele. Para tentar prender o criminoso. Já o José Martins Alves, esse homem, ele foi aqui para a zona rural 1º de março, município aqui de Marabá, sentido ali São Domingos do Araguaia. Tentar uma reconciliação com a ex-mulher. E ela não aceitou, ela já tem um plantio, ela já planta macaxeira, mandioca, mamão, melancia. Está uma agricultora, trabalhadora, honesta. Ela recusou a proposta dele. Olha o que ele fez. Ainda bem que ele não usou ela como escudo. Ele viu um plantio bacana, uma plantação de macaxeira. Assim, é aqui que eu vou amarrar minha burra na sombra, ele pensou. Pegou uma por fora, uma espingarda calibre 20 e deu vários tiros nas plantações de macaxeira. Mas, rapaz, que covarde. Só é covarde. Nunca, não deu um prego numa barra de sabão na terra da mulher. Não plantou uma cova de macaxeira, como a gente diz. Exatamente. Ele falou assim, também você não vai ficar comigo, ela também não vai ficar com as macaxeiras. Quando ele tentou fugir
Vizinhos chamaram uma viatura que estava adentrando. Agarrou ele lá na unha. Ele foi preso e apresentado na 21ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos legais. Além da questão do porte de arma, tentativa Ilegal. de homicídio para as macaxeiras. Exatamente. E ameaçou também a pobre coitada da senhora, que fica Exatamente. apavorada, Cacelo. Agora está vendo o sol quadrado. Nosso sol a ser quadrado, ele deve estar numa ressaca miserável dentro da cadeia. Muito doido. Sem um copinho de água gelada, pensando, Pois meu é. Deus, o que foi que eu fiz? Atirei na porta da mulher, atirei nas macaxeiras da mulher e tô aqui agora. Exatamente. O beijinho, hoje, posso dar esse beijo especial? Deves. Vai lá para os funcionários do Bazar Casa Verde São Félix. Fiquei sabendo que você, tipo assim, mandou o pessoal do RH descer lá e trocar todos os funcionários, porque o pessoal do Complexo São Félix precisa de um atendimento personalizado e diferenciado, Cacete. Exatamente. O Bazar Casa Verde está chegando com uma grife maravilhosa. Fiquei sabendo também que você vai ser, você e a sua esposa serão os novos consultores e representantes da Diamantes do Complexo São Félix. Exatamente. Um abraço aí ao Tiago. Isso mesmo. Tiago, um abraço. Beijinho para você, grande empresário aqui em Marabá. Tem mais algum beijinho? Para você. Para você também, bebê. Cacebe volta na próxima sexta-feira. Hoje a coluna dele não está testando, não está nos melhores dias, mas ele vai dançar na sexta-feira. Essa foi mais uma edição do programa Repórter Cidade. Voltaremos amanhã com muitas informações. Um forte abraço, uma excelente quarta-feira para ti.